Arrecadação de alimentos. Nós tínhamos costume de fazer no dia de ação de graças, né, aquela semana. E o ano passado a gente fez o mês inteiro recolhendo alimentos. E esse alimento foi lá para a cena, no final do ano. E eu não lembro quanto foi o ano passado. Você lembra, seu Zé? Eu sei que foi foi bastante. Acho que chegou umas 2 toneladas, mais ou menos. É mais ou menos isso aí, né? Foi mais ou menos umas 2 toneladas só de alimentação. E nós queríamos repetir esse ano da mesma maneira. Então, a partir do próximo domingo, ou da próxima quarta-feira, se você quiser trazer alimentos não perecíveis, não estando para vencer também, porque se tiver para vencer 15 dias também não vai resolver, né? Então, remédio também vencido também não adianta, que a gente não aceita. Não. Então, a partir de domingo, a gente vai estar, ou melhor, de quarta-feira, a gente já vai estar colocando aqui à frente, não é? Então, a igreja está aí convidada a nos ajudar. No próximo dia 1º do 12, nós vamos ter nosso encontro, o último encontro de casais, né? Vai ser aqui na igreja mesmo. O pastor Rui, da Cristo Vive, vai estar conosco. E dia 29 de novembro temos as mulheres têm também o último encontro delas. Vai ser... Oi? Do ano, né? Tá, entendi. Do ano, vocês entenderam, né? Não é o último encontro delas, que não vai ter mais. É dia 29, 19 e 30. Vai ser aqui na igreja, né? Cadê os responsáveis aí? Não tem ninguém responsável hoje, mas é aqui na igreja. Depois a gente fala, mas é aqui. E dia 24 nós vamos ter a visita ao museu. Então hoje é o último dia para você dar o seu nome, pega a ficha lá atrás, preenche e entrega para o... para quem mesmo? O Ivan lá no fundo, tá bom? Que mais? Ontem nós tivemos um culto de aniversário lá em Indaiatuba, da igreja de Indaiatuba, 14, não? E agora? Lembra? 14 anos, né? Isso. E tivemos também, dentro desse culto, foi um culto de consagração também, que a igreja agora é a igreja realmente independente, né? Já está com toda a documentação também já encaminhada. Então é uma igreja independente. Estamos só orando por eles para que Deus abençoe o trabalho deles lá. Bom, de aviso, tem mais o projeto Kaiowá, que é no começo do ano. Se alguém tiver interessado, tem aqui alguns detalhes na página do meio. Se você tiver maior interesse, é só entrar em contato com a gente depois, ou com a Rita, comigo, ou se não com a Rita. Amém? Abram lá em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Amém? Misericórdia. Misericórdia por lá para cima? Não, aí vocês nem abrem a Bíblia mais. Só abre a Bíblia quando vem aqui, não quer. Não vou tirar essa oportunidade, não. Brincadeira, irmãos, com o Toninho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, a esperança da vida eterna com o Pai, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, timão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam percrustar. É isso aí. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que essa salvação esteja no seu coração, porque há esse lugar reservado, todo especial para nós, lá na eternidade, porque é pelo poder de Deus que somos guardados para esse dia, não é pela nossa força, nossa sabedoria, nosso conhecimento, mas é o poder desse Deus maravilhoso que nos guarda e nos há de levar para a eternidade junto com Ele. E Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E assim quero convidar você a estar se dobrando diante da presença do Senhor nesse momento. Inclina a tua cabeça e começa a adorar o Senhor. Começa a bendizer ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Cristo Jesus lá na cruz nos deu essa possibilidade de entrarmos na presença do Pai com o coração puro, santo. E assim eu quero convidar você a entrar na presença do Pai Todo-Poderoso e a sentir o mover do Espírito de Deus no nosso meio nessa noite. Deixa de lado a preocupação, a luta do dia de amanhã. Coloca assim diante do altar do Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e amada presença, Deus, com um coração agradecido pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que nos possibilita estarmos aqui reunidos em Teu nome, com a certeza da Tua presença, Senhor Deus. Pelos olhos da fé conseguimos enxergar, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio, em nossos corações. Conseguimos enxergar o trono de graça do Senhor, ó Deus, recebendo nosso louvor, nossa adoração. Ó Deus Todo-Poderoso, ministra aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Enquanto nós ministramos nosso louvor e a nossa adoração ao Teu coração nessa noite, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, de agir no nosso meio, de operar no nosso meio, Senhor Deus. Enquanto nós adoramos o Teu nome, que Ele faça a obra necessária em cada coração aqui presente, Senhor Deus. Enquanto lemos a Tua palavra, que Ele transforme as nossas mentes numa mente pura e santa diante do altar do Senhor, ó Deus. Assim, ó Deus, nós entramos na Tua presença e louvamos o Teu nome, porque Cristo Jesus lá na cruz nos deu essa possibilidade. Amém.
Boa noite, igreja. Os pequenos vão subir com a tia Rita, de 2 a 9 anos. Vamos colocar em pé para adorar o Rei da Glória. Salmo 24, versículos 7 a 10 diz assim: abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Vamos, o nosso Rei da Glória. Seus olhos, abra os seus lábios, diga palavras de adoração ao Senhor, diga a Ele que você o ama,
Diga a Ele como você se agrada de estar na presença dEle. Como é bom poder adorá-lo, poder junto, Pai, com os meus irmãos, cantar louvores a Ti. Eu sou grata ao Senhor, porque um dia o Senhor me resgatou do caminho da morte e da maldição, o Senhor me livrou. Deus, obrigada por estar aqui. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Nós Te adoramos, nós rendemos graças ao Senhor, Te louvamos, ó Deus. Te adoramos, Senhor, e queremos a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Eu Te quero mais do que o ouro. Eu Te quero mais do que os tesouros. Eu Te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Eu Te quero mais do que o ouro. Eu Te quero mais do que os tesouros. Eu Te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar Teu coração. O bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança,
queremos a Tua presença nas nossas vidas. Queremos mais do Senhor. Queremos, ó Deus, no nosso dia a dia, não só agora, não só durante essa canção, declarar, ó Deus, que nós Te desejamos mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que a nossa própria vida, nós amamos o Senhor. Deus, que isso possa ser verdade no nosso dia a dia, no nosso caminhar contigo, a cada manhã, Senhor. A cada dificuldade, problema, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos lembrar e desejar o Senhor, a presença do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, fechar os nossos olhos para este mundo e olhar para o Senhor, e olhar para o Teu reino, e olhar para a Tua palavra, que é a verdade, que é o nosso guia, que é o nosso alimento, que é tudo que nós precisamos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, para que essa canção, ó Deus, que acabamos de cantar a Ti, seja verdade a cada dia, a cada instante das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, durante a próxima música. Em seguida eu vou pedir para o irmão Osvaldo, vem fazer uma oração pelos dízimos, pelas ofertas, pela sua vida, pela área financeira. Você possa entregar com um coração agradecido e alegre. Amém. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Vinde proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Seu nome sobre todas as nações, sobre todas as nações, sobre todas as nações. Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto, esse louvor, e pedimos, Senhor, que abençoes as mãos que trabalharam e receberam e estão com gratidão entregando na Tua casa. Pai, pedimos saúde, pedimos força, pedimos alegria para cada um que contribuiu e aquele que não pôde eventualmente contribuir. Pai, que o Senhor o abençoe dobradamente, para que Ele traga à casa do Senhor o resultado do seu trabalho, abençoado pelo Senhor. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, dá saúde, dá prosperidade, Senhor. Dá alegria a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Em Salmo 24,
versículos de 3 a 6, diz assim: quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos e que não faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas retas no agir e limpas no pensar. Pessoas que não adoram as coisas deste mundo, não somente ídolos, mas que não adoram o dinheiro, que não adoram seus filhos ou seus relacionamentos, que não adoram os seus cônjuges, mas que somente adoram a Deus e prestam culto a Ele. Que o Senhor possa encontrar pessoas que não fazem promessas falsas. E assim o Senhor nos abençoará e nos salvará. E no dia do julgamento, Ele nos declarará inocentes. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu quero convidar você a chegar aqui à frente. Ele está colocando diante do altar do Senhor a sua luta, a sua necessidade. Que eu sei que esse Deus que nós estamos adorando até agora, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer estender as suas mãos sobre você. Salmo 25 diz: o Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, em ti confio. Coloca a tua confiança diante do altar do Senhor agora. Ele vai estar estendendo as suas mãos sobre a sua vida. Você que está sentado, curva a tua cabeça. Deixa outra coisa tirar a tua atenção. Mas entra na presença de Deus em oração. E clama ao Senhor por aqueles que estão aqui. Talvez você conheça alguém que precisa das bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Então, assim, abre o teu coração para o Pai agora. E o Pai, com certeza, está com seus ouvidos abertos para aquilo que você vai entregar diante do altar do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros da igreja a estar orando por essas pessoas que estão aqui à frente. Beni, vou pedir para a Ana, Oswaldo chegar aqui à frente, a Sônia, se estiver por aí. Nós estamos com poucos presbíteros hoje. Ora por eles. Não precisa pedir o que eles desejam. O Espírito de Deus vai dirigir a tua oração. Pedir pouquinho, chegar aqui à frente também. Põe a tua mão sobre essas vidas e abençoa essas vidas que estão aqui à frente. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Nós nos prostramos diante do Senhor, ó Deus. Porque só o Senhor é Deus verdadeiro, não há outro igual a ti, ó Pai. Nos atrevemos a chegar diante da tua santa presença porque confiamos no sacrifício que Cristo Jesus fez por nós lá na cruz. E na tua palavra que diz que o véu se rasgou de cima a baixo e o lugar santo dos santos agora nos é permitido entrar. Sim, não de qualquer jeito. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. Nós queremos entrar diante do altar do Senhor com ousadia. E queremos estar entregando as nossas vidas, ó Deus, as nossas lutas diante do altar do Senhor. Pedindo assim, ó Deus, que com tua mão poderosa o Senhor estenda sobre nós, ó Deus, e nos abençoe. Derrame da tua graça, do teu poder, Senhor Deus, da tua cura, da tua libertação, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, nós precisamos da tua ação do teu Santo Espírito. Nós somos fracos, ó Deus, nós precisamos de ti. Assim, ó Deus, ouve, Senhor Deus, esse que busca, Senhor Deus, uma solução, Senhor Deus, para a dificuldade que tem passado, a falta de emprego, ou um emprego melhor, a cura do físico, a cura do corpo espiritual, Senhor Deus. Nós não sabemos aquilo que os teus servos aqui à frente têm colocado diante do altar do Senhor. Mas eu sei que o teu Santo Espírito
é conosco, Senhor Deus, nesse momento. Eu sei que Teu Santo Espírito está aqui para nos abençoar. Assim nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, venha derramar sobre nós a Sua graça. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e cantamos pedindo ao Senhor, ó Deus, pessoas. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, participar desse momento e ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, ó Deus. Por isso nós bendizemos o nome, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. Muito bom louvar ao Senhor e sentir a presença dEle. Se você tem o seu coração agradecido, cante mais essa canção. Conte: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos de coração, Senhor. Que
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Senhor, por nos libertar, por nos salvar. Obrigada, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esta igreja. Obrigada, Deus, por estarmos aqui, neste momento, separados, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para aprender mais do Senhor. Edifica-nos, Senhor, com a tua palavra e fala conosco com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O livro, que ao longo de milhares de anos vem influenciando a vida e a cultura de povos, nações e civilizações em todo o mundo, possui um local muito especial, totalmente dedicado à sua história, trajetória e significado. O Museu da Bíblia, uma verdadeira homenagem ao livro sagrado. Localizado em Barueri, nas proximidades da capital de São Paulo, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade e a Sociedade Bíblica do Brasil. No Museu da Bíblia, é possível ter acesso à trajetória da obra mais lida, traduzida e distribuída do mundo. Para isso, seu espaço de exposição foi dividido em 10 áreas que proporcionam um verdadeiro mergulho na história do sagrado. Mais do que isso, na história da civilização ocidental. Um roteiro inesquecível que percorre os principais pontos dessa emocionante história, desenhada por meio de exposições permanentes e rotativas. No Museu da Bíblia estão expostas raridades, como a Vulgata de São Jerônimo e a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em grego, além de uma réplica da prensa de Gutenberg e de curiosidades, como a menor Bíblia do mundo, textos bíblicos em outros idiomas e em diferentes formas de escrita. Experiências sensoriais inesquecíveis, como os aromas da época bíblica e os trechos bíblicos para audição em diversos idiomas. Para completar essa vinda ao mundo bíblico, o Museu da Bíblia dispõe de uma biblioteca. São 225 metros quadrados totalmente dedicados às escrituras sagradas. Maior e mais completa biblioteca do gênero do Hemisfério Sul. Reúne edições da Bíblia em mais de 1000 idiomas, além de obras acadêmicas e de referência. O Museu da Bíblia é um local obrigatório de ser visitado não só por sua arquitetura arrojada, mas também por seu significado. Conhecer esse espaço é uma experiência única, que abre novos horizontes e permite descobrir uma forma diferente de entrar em contato com um dos principais elementos da cultura universal e, assim, lançar um olhar ainda mais profundo sobre a Bíblia Sagrada. Livro de valor inestimável para toda a humanidade. Venha se encontrar com o conhecimento acumulado por milhares de anos e aqui celebrado de uma forma que você jamais viu anteriormente. Visite o Museu da Bíblia.
Fica aí então o convite, todos os queridos da igreja a estar participando aí dessa visita. É interessante, eu já estive lá agora já faz alguns anos, né? Então, mas é interessante visitar esse lugar. Os adolescentes vão estar subindo, e essas também, né? Hoje nós estamos com toda essa coleção de feriado, e da agora para o final do ano, né? Cheio de festa e assim por diante, nós vamos estar sempre meio, com certeza, meio desfalcados. Mas isso faz parte também. Nós temos que estar vivendo também a nossa vida social aí fora. Eu acho que isso é importante, a gente se mostrar aí fora também. Não se esconder apenas dentro da igreja, mas se mostrar aí fora também. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre João, capítulo 6, versículo do 1 ao 13. E eu coloquei um título, como Cristo, o pão nunca nos faltará. Bom, esse pão aqui não é apenas o pão, a parte alimentar, mas em todas as áreas da vida. E eu creio que Cristo vai estar nos abençoando e nos guardando. João 6, versículo 1 até o 13. Amém, irmãos? Amém. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar. Ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de doce cevada, e que sobraram aos que haviam comido. Bom, Jesus tinha aqui algo a ensinar. Ele mesmo, a palavra mesmo diz aqui, que ele dizia essas coisas para experimentar, para ensinar alguma coisa àqueles discípulos. Mostrar alguma coisa através daquele ato, alguma coisa que ele queria que eles aprendessem. E eu, pensei algumas coisas aqui, lendo esses versículos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles está lá no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão, vinha ter com ele, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Bom, eu penso que Jesus, nesse momento, também tem uma preocupação com as necessidades básicas daquelas pessoas. Sim, já estava curando, já estava abençoando a vida daqueles homens e mulheres. Ele podia também simplesmente dizer a eles: vão em paz, não é? Como muitas vezes a gente faz, vá em paz e o Senhor te acompanhe, não é isso? Mas creio que Jesus tem a nos ensinar que nós precisamos nos preocupar com as necessidades básicas daqueles que nos cercam. E necessariamente não irmãos, não é?
palavra de Deus diz primeiros de casa, mas primeiros de casa. Mas se os de casa estão bem supridos, né? Se os de casa estão bem, bom, então tem mais pessoas necessitando. Isso mostra como Jesus se preocupa com pequenos detalhes das nossas vidas. Talvez poderia ter mandado embora e cada um ia se virar, mas ele não, ele tem algo a ensinar, certo? Mas eu creio que não é só isso, tem essa preocupação, irmãos, de poder também abençoar a vida daquelas pessoas de uma outra maneira, né? E qual era a maneira? Então era alimentar aquelas pessoas, era dar algo para eles comerem. E eu pergunto, será que nós temos também essa preocupação? Nós individualmente, nós como igreja, temos essa preocupação com as pessoas? Ou nossa preocupação é apenas espiritual, se assim o for? Se assim o for. Então, nós vivemos até numa região, podemos dizer até abastada, né? Nós não temos tantos problemas assim sociais, mas temos realidades que precisam ser vistas por nós também. E não devemos nos afastar dessas pessoas, mas devemos da maneira certa também poder ajudar essas pessoas. É nossa obrigação como igreja. Como nós podemos falar do amor de Deus, do amor de Cristo, se nós não demonstrarmos esse amor de maneira prática? De maneira prática. Óbvio, Jesus, alguém pode dizer, bom, mas Jesus fez isso porque ele tinha algo a ensinar aos seus discípulos. Mas ele fez isso outras vezes. Isso é o que está escrito, fora o que não está escrito. Nós não sabemos o quanto Jesus, e tudo aquilo que Jesus fez, porque não haveria livro nessa terra que poderia escrever tudo aquilo que ele fez. Então, eu creio, diante desse ensino de Jesus, temos que ter uma preocupação também com as coisas básicas das pessoas, com as necessidades básicas das pessoas. E volto a perguntar, será que nós temos tido isso individualmente, como igreja? Versículo 7, o versículo 9, ele diz, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Eu acho que essa resposta dada por eles mostra a nossa limitação, irmãos. E como limitados, somos limitados por essa visão racional que a gente tem. Somos limitados por esquecermos tão fácil daquilo que Deus pode fazer. Tudo indica que essa passagem foi logo depois que esses próprios discípulos voltaram de ser usados por Deus e abençoaram a vida de muitas pessoas, curando e assim. Viram os milagres de Deus através da vida deles. Estavam vendo os milagres de Jesus acontecendo. Estavam vendo coisas maravilhosas acontecendo. O que seria esse ato para Jesus? Nada, ou mesmo para eles, se tivessem essa fé. Mas, como nós olhamos muitas vezes para aquilo que é visível aos olhos da carne. Nós olhamos para aquilo que é visível aos olhos da carne. E a carne enxerga material. O espiritual, nós temos que olhar com os olhos da fé, com olhos espirituais. Crer no impossível de Deus. Crer que todas as coisas são possíveis a Deus. Bom, se ele está questionando, bom, ele pode fazer isso. Mas eles olharam, não, nós precisamos de tanto para fazer. Mas não era isso que Deus queria. Muitas vezes nós também tentamos resolver alguns problemas que as pessoas têm, dando dinheiro, ou enfim, mas nem sempre é isso que é o correto.
Nem sempre é isso que é o correto. E aqui eles olham para aquilo que talvez eles não tinham, o dinheiro que não tinham, olham para aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e falam, Jesus, não dá, pode mandar eles embora porque não dá. E olha que eles estavam ali do lado de Jesus, vendo os milagres acontecer. E quantas vezes também não agimos dessa maneira, olhamos simplesmente para aquilo que os nossos olhos da carne enxergam e não conseguimos ver que Deus pode todas as coisas. Que Deus vai além daquilo que nós, seres humanos, imaginamos ser possível. Que o possível, Ele deixa para a gente. O possível a gente faz. É o impossível que Ele vai realizar. É o impossível que Ele vai fazer. Então, não seja limitado com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, irmãos. Não limite Deus olhando para aquilo que você tem, olhando aquilo que a igreja tem. Quantas igrejas não crescem porque se limitam naquilo que elas olham e enxergam que tem. Nós não temos pessoal, nós não temos dinheiro. Bom, o possível a gente faz, o impossível é com Deus. E assim nós temos que enxergar a nossa vida cristã. Assim nós temos que viver a nossa vida cristã, entendendo que o impossível Deus vai realizar. Deus vai realizar. Não olhe para aquilo que você tem. E podemos ampliar isso. Você fala, bom, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo, principalmente para as coisas de Deus. Vai lá, você vai ver como o seu tempo vai se multiplicar. A tua ajuda, enfim. Não seja limitado. Versículo 10 diz, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus manda aquele povo se assentar. Aquietem-se na presença do Senhor e vejam aquilo que Ele pode operar, as maravilhas que Ele pode fazer. Foi isso que Jesus estava dizendo ali, irmãos. Podem descansar no Senhor, que as promessas deles vão se cumprir nas nossas vidas, que as bênçãos dele vai ser derramadas sobre as nossas vidas. Descanse e assente na relva. Não é gostoso sentar na grama, não é? Ficar lá descansando. É isso que Jesus disse àquele povo, se assente, manda esse povo se aquietar. Aquiete o teu coração e deixa Deus mostrar aquilo que Ele quer realizar. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar dando jeitinho para Deus, porque a gente também tem essa mania de ficar querendo imaginar como Deus vai realizar alguma coisa, ou querendo ajudar Deus a fazer alguma coisa, muitas vezes. Não, se aquieta, colocou diante do altar do Senhor a sua necessidade, se assenta na relva e descansa, meu querido. E descansa no Senhor. Se for para você fazer alguma coisa, Ele vai tocar o teu coração para você fazer. Mas caso contrário, senta e espera. Não fica tentando dar jeitinho, né? Como bom brasileiro que somos, dá jeitinho para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem. Colocou na mão de Deus, descansa. Aquilo que você tiver que fazer, Ele vai falar ao teu coração, faça isso ou faça aquilo. Aqui Ele manda, senta, descansa, espera no Senhor. Mas como é difícil fazer isso, quando a necessidade bate a porta, fala a verdade. É difícil a gente se aquietar na presença do Senhor,
descansar no Senhor quando a necessidade está batendo a porta. Queremos para ontem, queremos resolver logo, a ansiedade já bate, enfim. O coração acelera muitas vezes. E quantas vezes você esperando a gente se assentar para estender a sua mão e abençoar? Quantas vezes a gente já chegou aqui à frente, colocando algo que está nos preocupando no início da semana, colocamos diante do altar do Senhor e amanhã cedo, na segunda-feira de manhã, a gente já sai atropelando tudo para ver se o negócio resolve logo. Sem esperar o Senhor, sem dar chance do Senhor realizar aquilo que Ele tem que fazer. Irmãos, enquanto o Senhor não fala nada, se assenta e espera as maravilhas do Senhor acontecer. Era isso que eles precisavam fazer. E foi isso que aconteceu, foi isso que fizeram. E eles viram. Lá no versículo 11 diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles também igualmente os peixes. Quanto queriam? Antes de distribuir, antes de ver o milagre, Jesus deu graça por aqueles pães. Tem como é que é o nome dele? Franz, me ajuda, eu sei que a gente já conversou com ele, sobre ele várias vezes, que era um senhor que criou vários orfanatos, era uma pessoa de muita oração. Oi? George Miller. Tem uma história dele, de um dos orfanatos, eu já até acho que comentei aqui, dentro de um livro que fala sobre a vida dele, que eles sentam na mesa, num dia de manhã, sem nada para comer ou para beber, no café da manhã. E ele coloca todas as crianças na mesa. E diz às crianças: agora nós vamos dar graças por aquilo que nós vamos ter em nossa mesa. Sem ter nada nas dispensas, irmãos. Eu diria assim, Jesus aqui tinha mais do que ele. Jesus tinha 3 pães, 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham nada. E eles agradecem a Deus por aquilo que eles iam se alimentar. E diz lá, se eu não me engano, que já faz tempo que eu li, que o entregador de leite, lembra aquelas charretes que entregava leite, antigamente? Estava passando por perto, quebrou a roda da carroça, e ele não ia ter como entregar, e sabia do orfanato, e levou esse leite para lá. O padeiro da vila fez fornada errada de pães lá, não sei o que aconteceu direito, não lembro agora, e levou lá no orfanato, porque não ia poder vender aquele pão daquele jeito. Então, irmãos, dar graças a Deus antes de receber a bênção é o nosso sinal de fé. E foi isso que Jesus fez aqui. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Antes de distribuir, Ele deu graças pela alimentação daqueles 5.000 homens, ou talvez mais pessoas juntos, porque eram 5.000 homens, mulheres, crianças e assim por diante. Aquele número se ampliava. E Ele dá graças porque eles tinham algo. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Depois que a coisa acontece, nós pulamos, gritamos, cantamos, não é isso? Mas antes de ver, antes de os olhos físicos, os olhos da carne enxergarem algo palpável, a gente fica na espera. A gente fica na moita, esperando para ver se vai acontecer alguma coisa. Isso é fé? Não. Ou talvez seja um pouquinho dentro do nosso conceito. Mas aprendamos com Jesus.
Vamos dar graça. Se colocamos diante do altar do Senhor, temos fé de que Ele vai responder a nossa oração ou não? Ou não? Bom, talvez não seja bem aquilo que a gente espera, a gente já sabe, a gente coloca algumas coisas, né? Mas devemos agradecer porque a resposta do Senhor há de vir. Há de vir. Isso é demonstração de fé, de confiança no Deus que temos. Já viram criança na época de Natal? Elas pedem qualquer coisa para o pai. Porque na cabeça dela, o pai pode todas as coisas. Ele não tem medo nenhum de pedir, seja lá o que for para o seu pai. Porque na cabeça dele o pai pode resolver. 90% a gente não pode, mas... Aí eles crescem e aprendem que a gente não pode, mas Deus pode. Então vamos colocar diante do Senhor a nossa necessidade. E vamos agradecer a Deus como Jesus fez. Devemos sempre dar graças ao Senhor. Sim, depois também, mas antes de ver pelos olhos da carne que algo aconteceu. Olha com os olhos da fé. A bênção chegando. Seja lá a restauração, seja o que for, e agradeça a Deus, porque a resposta do Senhor para nós é sempre boa, é sempre ótima, mesmo que for um não, porque aquele não vai nos livrar de muitas dificuldades e lutas que talvez um sim que viesse iria nos trazer. Então agradeça a Deus, é isso que Jesus nos ensina aqui. Versículo 11, no final dele diz, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. O pouco nas mãos do Senhor se torna o suficiente. Ele não foi minguado, é um pedacinho para você, outro pedacinho para você, é que nem junta panela de crente, não é? Viu junta panela de crente? Toda vez a gente acha que vai faltar, mas chega no final... sobra e sobra muito. Assim é nosso Deus, irmãos. Ele deu a cada um o quanto queriam, Ele distribuiu aquilo que fosse necessário para cada um. Deus não vai nos dar algo pela metade. A bênção dele é completa. Distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Claro, alguns assim... maiores um pouco precisam de mais, não é? Outros precisam, o Patrick ali também precisa bastante porque é adolescente, né? Outros precisam de menos. E cada um teve o que era necessário para a sua alimentação. Nosso Deus não manda coisa pela metade, não manda faltando, irmãos. Aquilo que Ele deu é o estritamente necessário. E olha, quero entender que seja isso na área da nossa saúde, seja na área financeira nossa, seja onde for, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, é aquilo que nós precisamos. E volto a frisar, muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós precisamos. Porque com os nossos olhos gordinhos, nós queremos sempre um pouco mais. O 10 não basta, nós queremos o 15 não basta, nós queremos o 20. Mas Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Então confia também no Senhor. O que é necessário para mim e para você, seja na área espiritual, seja na área física, material, o Senhor vai dar a proporção que nós precisamos. Aquilo que nós necessitamos. Versículo 12, diz que depois que todos estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu creio que Deus está nos ensinando a ser zelosos com aquilo que o Senhor nos dá, a cuidar bem daquilo que o Senhor nos dá.
E aí a gente podia falar tanta coisa. Deus nos deu a vida. Deus nos deu esse corpo, a saúde. Deus nos deu uma esposa, um esposo, uns filhos. Deus nos deu uma igreja, irmãos. Quantas coisas o Senhor tem nos dado, irmãos. Deus nos deu o trabalho. Estamos sendo zelosos com aquilo que Deus tem nos dado. Nada foi jogado fora, sobrou, guardou. Mostra o zelo com as coisas do Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá. E por fim, irmãos, o versículo 11 diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. O que não existia veio a existir. E Jesus foi jogando lá no cesto dos apóstolos, e aquilo foi aparecendo. E aquilo foi aparecendo. Eles enfiavam a mão lá dentro, e saía pão e saía peixe. Enfiavam a mão lá dentro, saía pão e saía peixe. Jesus pode não somente restaurar aquilo que está quebrado, edificar aquilo que está em ruína, curar o que está enfermo, fortalecer o que está fraco, mas também fazer existir o que não existia. Simplesmente os apóstolos foram enfiando a mão lá dentro e aquilo foi saindo. E pensando um pouco mais aqui, irmãos, mostra que quando nós somos dependentes de Deus e estamos abençoando a vida de outras pessoas, seja na área espiritual, material, seja onde for, temos que entender que as bênçãos vêm do Senhor. Nós somos canais para isso. Então podemos, vão comendo aí, vão comendo, pode comer à vontade, que nunca vai faltar, não é? Falou para a viúva lá: arruma lá quantas botijas você puder. Enquanto havia botija, foi se enchendo, não foi? Enquanto havia botija vazia, foi se enchendo. Enquanto havia vasilha vazia, foram se enchendo. Enquanto havia pessoas com fome, Deus foi abençoando. Irmãos, existem muitas pessoas com fome aí fora, e nós temos que abençoar a vida dessas pessoas, não só no espiritual, mas no futuro também. E eu posso dizer para você, não vai faltar nada para nós, porque Deus não precisa de algo para fazer existir alguma coisa. Com a sua simples palavra veio a existir tudo isso que nós conhecemos, não só a nossa terra, nosso universo. Quantas coisas o Senhor fez do nada surgirem. O que há de limite para esse Deus, meu querido? O que há de limite para esse nosso Deus? Sabe onde está o limite do nosso Deus? Na nossa cabeça, no nosso coração. Está em nós. Porque do nada Ele faz as coisas existirem. Confiamos nisso? Ó, se fosse uma igreja pentecostal, já tinha um glória a Deus aí, tamanho de um bonde. Confiamos nisso, irmãos? Amém, irmãos. Pode confiar. E Deus quer abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de outras pessoas. Ele quer fazer com que os nossos cestos estejam sempre cheios, para que a gente possa estar repartindo isso com mais pessoas. Não tenha medo, porque não vai te faltar, porque Ele vai fazer existir na sua vida. Não tenha medo de se chegar diante dEle e de se abrir com Ele. Meus queridos, que você
possa, assim como Jesus, demonstrar o amor de Deus, Pai, demonstrando preocupação com as pessoas que estão dadas aí fora. Sejam necessidades materiais, sejam necessidades espirituais. Que você não se limite com os seus olhos carnais, físicos, mas comece a olhar a obra do Senhor com os olhos espirituais. Comece a enxergar com os olhos do Espírito aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, através da nossa igreja. Quando as dificuldades surgirem, pode descansar no Senhor. Pode se assentar na relva, porque Ele vai abençoar aquilo que precisa ser abençoado. Ele vai suprir aquilo que precisa ser suprido. Lembre sempre de dar graça antes que essa provisão chegue, com a confiança de que ela vai chegar, porque assim é o nosso Deus. E nunca se esqueça que o pouco nas mãos do Senhor se torna muito. Nunca se esqueça de ser zeloso por aquilo que Deus tem te dado. E principalmente não se esqueça que o nosso Deus pode fazer vir a existir aquilo que nunca existiu. Que você consiga enxergar isso com os olhos da fé. Cada vez que você se aproximar do Senhor para colocar diante dele um pedido ou alguma coisa que bate no teu coração. Possamos aprender com os ensinos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e nós possamos viver com os olhos espirituais, não apenas com os olhos da carne. Em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos estar orando ao Senhor. E eu quero convidar você a colocar diante do Senhor, talvez algo que você não consiga ver com os olhos da carne, talvez precise dos olhos espirituais para enxergar. Eu quero convidar você a se arriscar, a entrar nesse caminho espiritual, se arriscar começando a dar graça pelo Senhor, pela vitória que está chegando. Não por aquilo que você está enxergando, não, por aquilo que está chegando pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, abra nos nossos olhos espirituais, tira toda venda que talvez haja em nós, ó Deus, vendas colocadas pela razão, enfim, por aquilo que temos aprendido, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para as bênçãos do Senhor com os olhos espirituais, ó Deus, a enxergarmos e agradecemos ao Senhor antes que os olhos da carne consigam enxergá-la, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Senhor Deus, a grandiosidade do Senhor a ponto de descansarmos na Tua presença quando entregarmos diante do Senhor as nossas necessidades. A apenas apreciarmos que o impossível o Senhor há de fazer. Porque daquilo que nada existia, o Senhor pode fazer vir a existir. Assim eu coloco as nossas vidas diante do altar do Senhor, coloco, Senhor, aqueles pedidos que os Teus servos estão colocando diante de Ti e peço que o Senhor nos ajude a enxergarmos a vitória vindo ao nosso encontro. Mesmo que seja uma pequena nuvem, mas que possamos enxergar todo um temporal, Senhor Deus, já pelos olhos da fé. Assim nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos as Tuas bênçãos,
Que a ação do Teu Espírito, Senhor Deus, seja sobre cada vida aqui presente, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Quarta-feira nós temos nossa reunião de oração. E domingo de manhã a escola dominical. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana.